meu nome é Major Brigadeiro Laura Whittaker, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E no dia em que meu pai se casou pela segunda vez, diante de 100 pessoas no salão da American Legion em Fredericksburg, Virgínia, eu ouvi apontar para mim e dizer: ela não passa de uma bastarda. Eu queria poder dizer que, depois de 54 anos vivendo dentro deste uniforme e carregando 2 estrelas na gola, essas palavras simplesmente passaram por mim sem deixar marca. Mas não passaram. Elas me atingiram como lâminas e ficaram ali. Eu estava parada, segurando um copo de café que tinha gosto de borra queimada e isopor, cercada de cadeiras dobráveis e toalhas de plástico. O DJ tocava algum Conway-Twitty antigo, e o pessoal já estava solto depois de muito vinho barato e Budweisers do bar aberto. Então meu pai ergueu o copo para um brinde. Ele não me elevou naquele brinde. Ele me derrubou. E deu para sentir o salão inteiro ficar em silêncio. Garfos pararam de raspar nos pratos de papel. A tia June suspirou e murmurou algo como pelo amor de Deus. Alguém riu, achando que era uma piada, mas não era. Ele estava falando sério. Ele quis dizer cada palavra. Disse como quem quer colocar a verdade na mesa. Ele virou, estufou o peito e passou o braço por cima de Ashley, a filha da nova esposa dele, Denise. Ashley tinha 26 anos, o cabelo armado com spray, um vestido rosa apertado demais para a ocasião e um sorrisinho presunçoso nos lábios. Esta, disse meu pai, é minha filha de verdade. Esta é a que carrega meu nome do jeito certo. Eu não discuti. Não levantei a voz. Nunca foi do meu feitio. O corpo me ensinou disciplina, mas eu já praticava muito antes de assinar os papéis de alistamento, lá em Leach, Texas. Apenas deixei meu café na mesa e disse ao barman, um garoto de colete e gravata borboleta: água está ótimo. Valeu. Saí para o estacionamento. O sol estava se pondo, o calor subindo do asfalto, cigarras roncando nas árvores. Apoiei-me no meu carro, um Chevy Malibu cinza opaco, e respirei fundo. O cheiro de grama recém-cortada se misturava à fumaça de cigarro de alguns veteranos na porta. Eles me olharam e depois desviaram o olhar. As pessoas nunca sabem o que fazer em momentos assim. Lá dentro, a risada voltou. Alguém aumentou a música. Consegui imaginar meu pai dançando duro e desengonçado com Denise, a nova noiva. Consegui imaginar Ashley se deliciando com os elogios, dizendo a quem quisesse ouvir que também era fuzileira naval, servindo em Quantico. Ela não estava mentindo. Só não contava o resto, que trabalhava na administração, e que o nome dela já tinha passado pela minha mesa em um relatório sobre recibos de viagem falsificados. Mas aquilo não era para aquele momento. Naquele instante, tudo que eu conseguia ouvir eram as palavras do meu pai ecoando mais alto do que as cigarras. Ela não passa de uma bastarda. Eu sou uma mulher que enterrou amigas no Cemitério Nacional de Arlington. Uma mulher que montou guarda em meio a tempestades de areia, que escreveu cartas para mães cujos filhos não voltaram para casa. E ainda assim, naquele salão, diante de vizinhos, primos e senhoras da igreja, meu pai pegou cada grama da dignidade que conquistei e tentou reduzir tudo às circunstâncias do meu nascimento. O pior da humilhação não são só as palavras. É a maneira como elas ficam penduradas no ar, o jeito como as pessoas desviam os olhos dos seus. O jeito como elas decidem se batem palmas ou se ficam quietas. Esse silêncio pesa mais do que o insulto. Pensei em ir embora. Pensei em pegar a I-95 e dirigir de volta para Stafford, deixar aquela noite para trás. Pensei na minha bolsa de uniforme ainda no porta-malas, do evento em Quantico que eu tinha participado naquela manhã. O traje azul, os sapatos polidos, as medalhas sobre as quais eu nunca me gabei. As 2 estrelas prateadas que conquistei devagar, ano após ano. E pensei na minha mãe, já se foi há tanto tempo, que costumava me dizer: Laura, você não precisa entrar em todas as brigas. Mas as que você escolher, lute limpo. Então fiquei ali naquele estacionamento mais tempo do que devia, deixando que as cigarras preenchessem o silêncio que meu pai tinha deixado dentro de mim. E decidi que, quando eu voltasse para dentro, não ia lutar sujo. Não ia levantar a voz, nem encarar o homem que me deu metade do meu sangue com raiva. Eu ia ficar de pé como quem eu era, nada mais e nada menos. Mas aquele instante, a ardência daquelas palavras, aquele silêncio no salão da Legion, foi ali que minha história realmente começou.
Não dormi muito naquela noite. O quarto do motel tinha um leve cheiro de água sanitária e fumaça velha, daqueles que nenhum aerosol do mundo consegue disfarçar. Fiquei deitada no colchão duro, ainda de sapatos, encarando o teto texturizado e ouvindo os caminhões passando pela Route 1. Cada vez que eu fechava os olhos, eu ouvia de novo a voz do meu pai, clara como sino. Ela não passa de uma bastarda. Você pensaria que uma mulher da minha idade, uma general dos fuzileiros, seria mais resistente e, de várias maneiras, eu sou. Já encarei comandantes que achavam que eu não merecia estar lá. Já perdi jovens marines sob minha responsabilidade e precisei ligar para seus pais. Já fiquei em desertos tão quentes que distorciam o horizonte e deixavam os rifles quentes demais para tocar. Mas são as palavras pequenas, vindas do seu próprio sangue, que cortam mais fundo que qualquer batalha. Deitada ali, pensei em onde tudo começou. Leach, Texas, anos 70. Um duplex que estremecia com o vento. Um resfriador de ar que mal deixava a cozinha suportável em julho. Minha mãe, Meg, fazia turnos duplos num restaurante na 34 TH Street. Voltava para casa cheirando a gordura de fritura e café, cabelo preso, sapatos chutados na porta. Era pequena, mas tinha uma coluna moral mais firme do que qualquer homem que já conheci. Meu pai quase não aparecia. Tinha sua empresa de vac, ou o que seria o começo de uma, mas nunca era constante. Às vezes surgia com uma caminhonete Ford. Às vezes sumia por semanas. E quando aparecia, tinha o talento de estragar um bom dia com uma frase ou duas. Nunca foi a um teatro da escola. Nunca assistiu a um jogo. Aprendi cedo que, se eu quisesse algo, teria de conquistar sozinha. Fazia rotas de jornal antes do amanhecer, dobrando jornais com os dedos congelados. No verão, cortava grama, recolhia folhas, fazia qualquer coisa que rendesse $2 a hora. Meus amigos economizavam para fitas cassete e bicicletas BMX. Eu economizava para uma passagem de ônibus, para ir embora. Na escola, eu mantinha a cabeça baixa. Não era a mais inteligente, mas era constante. Os professores percebiam. Uma deles, a senhora D.Y., escreveu no meu boletim: Laura cumpre o que promete. Na época, não dei importância. Mais tarde, essas palavras voltaram a ecoar. Mamãe fazia o possível para me proteger dos piores humores do meu pai? Mas não dá para esconder tudo. Ele tinha um jeito de falar com minha mãe como se ela fosse mobília, não carne e osso. Lembro de uma noite, eu tinha uns 13 anos, em que ele olhou para mim do outro lado da mesa e disse: Você nunca vai ser mais do que sua mãe. Ele achava que estava me insultando. Eu tomei aquilo como um elogio. No verão depois do ensino médio, vi meus amigos arrumando malas para Texas Tech ou se casando cedo demais. Eu não tinha anel, nem bolsa de estudos, e muito menos paciência. Numa tarde, entrei no escritório do recrutador na Slide Road. O sargento dos Marines atrás da mesa me olhou por cima do bigode e disse: Tem certeza disso, senhorita? Eu tinha. Assinei os papéis. Mamãe chorou naquela noite, não porque não queria que eu fosse, mas porque sabia que eu precisava ir. Ela me disse: Laura, se você quer sair daqui, conquiste isso. Então, naquele agosto, subi em um ônibus rumo ao leste. Minha mala era pequena. Eu tinha o Novo Testamento que mamãe me deu e $50 no bolso. O resto ficou para trás. Observei pela janela as planícies do Texas passando e prometi a mim mesma que nunca mais deixaria ninguém decidir meu valor. As primeiras semanas em Parris Island foram as mais difíceis da minha vida. Calor de areia que entrava nos ossos, instrutores de treinamento no seu rosto até suas pernas tremerem. Mas eu não desisti. Cada vez que minhas pernas queriam ceder, eu lembrava das palavras do meu pai. Cada vez que eu duvidava, eu via minha mãe trabalhando noites, sem reclamar uma única vez. Não subi rápido, mas subi firme. Limpei rifles até meus dedos sangrarem. Aprendi a navegar pelas estrelas quando a bússola falhava. Ouvi. Obedeci. E, aos poucos, aprendi a mandar. Anos depois, deitada naquela cama de motel, com o ar-condicionado rangendo na janela, pensei em todas as noites que minha mãe passou acordada costurando uniformes, contando gorjetas, dizendo que eu valia mais do que meu começo.
Pensei nos amigos que enterrei, nas medalhas guardadas numa caixa em casa, no peso do comando que carrego. E ainda assim, uma frase de um homem de 78 anos em um terno alugado conseguiu me arrastar de volta aos meus 13 anos, sentada na mesa de jantar em Lite, Texas. Sentei, esfreguei os olhos e sussurrei para mim mesma. Você ganhou cada centímetro da sua vida, Laura. Não deixe ele tirar isso de você. Os caminhões continuavam passando pela Route 1, e eu fiquei sentada na penumbra, lembrando dos fatos simples de uma infância dura que me forjou. Eu não chorei. Eu não desmoronei. Eu apenas lembrei. Os anos depois de Paris Island se misturaram, mas o ritmo do corpo nunca saiu de mim, botas antes do amanhecer, uniforme passado, café preto. Essa constância me levou mais longe do que talento ou charme jamais levariam. Passei meus 20 anos em Camp Lejeune, aprendendo tudo como oficial de logística. Enquanto os amigos de casa trabalhavam em campos de petróleo ou vendiam carros, eu aprendi a mover batalhões através de oceanos com nada além de pranchetas, rádios e pura teimosia. As noites eram longas, os dias mais longos ainda. Dormi em alojamentos de blocos de concreto que cheiravam a suor e pinho, dividindo chuveiros com ralos enferrujados, comendo rancho que tinha gosto de papelão. Mas eu estava lá. Eu fazia parte de algo maior do que eu. Eu não era o tipo de fuzileira que chamava atenção. Eu não tinha uma risada alta nem um jeito espalhafatoso. Construí minha reputação aparecendo, cumprindo a palavra, entregando o que precisava ser feito. As promoções vieram devagar, mas vieram. Primeiro tenente, capitã, major. Cada passo marcado não por cerimônia, mas pelo reconhecimento silencioso de marines que diziam: Senhora, a senhora é firme. Lembro de Okinawa. A umidade grudava na pele como uma segunda camisa. Fazíamos exercícios até meia-noite, suor escorrendo, mosquitos zunindo ao redor. Eu mantinha um ventilador na minha mesa que chacoalhava, mas nunca refrescava. Escrevia cartas para casa para jovens marines que não sabiam como dizer aos pais que estavam se sentindo sozinhos. Sentava no centro de serviço e ouvia quando choravam. Nada disso ia para as avaliações oficiais, mas importava mais do que qualquer nota. Quando cheguei aos 30, estava em Quantico treinando candidatos a oficiais. Gastei 3 pares de botas caminhando por aqueles campos. Minha voz ficava rouca de tanto dar ordens. Mas aprendi os rostos de jovens americanos que carregavam todos os sotaques, todos os estados, todas as histórias. Alguns desistiam, outros se destacavam. Aprendi que liderança não era gritar. Era ouvir. Era estabelecer um padrão e permanecer firme quando as tempestades chegavam. Os anos no exterior deixaram marcas. Missões no deserto onde o calor ondulava no ar até os rifles queimarem as mãos. Noites em tendas onde o vento uivava e a areia rangia entre os dentes. Assinei cartas de condolências à luz de lanterna, cada uma mais pesada que a anterior. Fiquei ao lado de caixões cobertos pela bandeira, saudei até meu braço doer, e jurei que nunca deixaria seus nomes desaparecerem. E as promoções continuaram chegando. Coronel. General de brigada. E, por fim, major-general. O tipo de patente que raramente cai no colo de uma mulher. Não nos marines. Não com frequência. Mas eu não estava atrás de estrelas. Eu só fazia o que sempre fiz, aparecia, cumpria, seguia em frente. Não me gabo de medalhas. A maioria das minhas está guardada numa caixa no armário. Fitas desbotadas, cantos amassados. As verdadeiras recompensas vieram nas vozes dos homens e mulheres com quem servi. Como o sargento Mor Ortiz, ranzinza e direto, que uma vez me disse: General, os jovens prestam mais atenção no que você faz do que no que você diz. Ou o tenente Shen, recém-formado, que sussurrou antes do envio para a zona de combate: General, eu vou ficar bem se a senhora ficar bem. O que as pessoas não veem é a labuta. A papelada que empilha mais alto que fuzis. As reuniões que vão até tarde da noite. A lembrança constante de que vidas dependem do seu julgamento e erros não são apagados. O peso do comando é constante, implacável e solitário. Ainda assim, eu o carreguei, porque era meu. Eu o conquistei. E ninguém, nenhum instrutor, nenhum inimigo, nenhum político e certamente não meu pai, me deu isso.
Essa era a verdade que eu guardava comigo enquanto olhava para 2 décadas de estrada dura. Dos pântanos de Legião na poeira do Iraque, das noites pegajosas de Okinawa às manhãs frias de Quântico, construí minha carreira tijolo por tijolo, sem atalhos. E ainda assim, parada naquele salão da Legion, ouvindo a voz do meu pai me reduzir a nada além do meu nascimento, por um momento, pareceu que tudo aquilo podia ser apagado. Esse é o poder da família. Eles sabem onde estão as rachaduras e sabem exatamente como pressioná-las. Mas eu também sabia outra coisa. As rachaduras não definem você. A argamassa, sim. O trabalho. Os anos. O simples ato de continuar aparecendo. É isso que mantém uma vida de pé. E minha base era sólida, quer meu pai enxergasse isso ou não. O convite tinha chegado meses antes, dentro de um envelope cor creme com meu nome escrito errado, Laura Whittaker. Ri quando abri. Isso era meu pai por completo, nunca se importava com os detalhes. Ainda assim, uma semana depois, a tia June me ligou e disse: Querida, seria decente você ir, nem que seja só para aparecer. Eu não planejava ir. 54 anos me ensinaram que certos caminhos não valem a pena. Mas June tinha sido a única pessoa que nunca virou as costas para mim. Ela era a tia que me dava dinheiro escondido para o almoço no ensino médio, que me levou até a rodoviária quando embarquei para Paris Island, que me telefonava todo Natal, não importava onde eu estivesse servindo. Se ela pedisse, eu iria. Na manhã do casamento, eu estava em Quântico supervisionando uma cerimônia de promoção. O uniforme azul impecável, os sapatos tão lustrados que refletiam luz. 2 estrelas prateadas brilhando na gola. Famílias aplaudiam. Câmeras piscavam. A mãe de Marine me abraçou tão forte que pude sentir o cheiro de goma no tecido da blusa dela. Quando a cerimônia terminou, voltei ao meu escritório, tirei as estrelas e pendurei o uniforme na capa. Por um momento, pensei em deixá-lo lá. Mas algo me disse para colocá-lo no porta-malas do meu Chevy. A viagem até Fredericton não tinha mistério, apenas o arrastado interminável da I-95, luzes de freio vermelhas, outdoors piscando do Cracker Barrel e concessionárias de carro. Parei num posto Exxon, peguei um café preto que tinha gosto de borracha queimada e segui viagem. Quando estacionei no pátio da American Legion, o sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Picapes, minivans e até uma limusine, que provavelmente Denise tinha alugado, já ocupavam o lugar. Não entrei usando o meu uniforme. Vesti um vestido azul marinho simples e um par de sapatilhas. Nada chamativo. Eu não queria olhares sobre mim. Aquele era o dia do meu pai, não o meu. Deixei que ele tivesse isso. Lá dentro, o salão cheirava a churrasco e perfume barato. Toalhas de plástico esticadas sobre fileiras de mesas dobráveis. O DJ ajustava as caixas de som, testando com uma faixa de Kono HT. Primos que eu não via há 30 anos cochichavam atrás de guardanapos. Alguns acenaram, outros não. Eu só assenti e segui adiante. Denise estava radiante em um vestido cheio de pedrarias, parecido com algo tirado de uma vitrine de loja de departamento. Ela me abraçou de um jeito rígido, sorriso forçado, perfume forte demais. Laura. Disse, com a voz aguda. Que bom que você veio. A filha dela, Ashley, estava ao lado, bochechas coradas de tanto blues, uma taça de vinho já na mão. Não fiquei muito na mesa. Peguei um café num copo de isopor, mexi mesmo sem ter o que mexer, e sentei lá atrás, perto da saída. Foi então que começaram os brindes. Meu pai ficou diante de todos. O cabelo lambido para trás, o terno caindo frouxo nos ombros. Ele ergueu a taça de champanhe e a sala silenciou. Família, começou ele, é o que dá orgulho a um homem. Meu peito apertou. Por um único segundo, pensei que talvez, só talvez, ele fosse dizer algo gentil. Mas então ele apontou diretamente para mim. Ela não passa de uma bastarda. A sala congelou. Os talheres pararam de raspar. A tia June arfou, Hal, não faz isso. Mas ele continuou, a voz crescendo. Isto aqui? Puxou Ashley para perto. Esta é minha filha de verdade. A que carrega meu nome. Acerta. Ashley corou e deu uma risadinha, como quem acabou de ser coroada a rainha do baile.
Denise bateu palmas, orgulhosa como um pavão. E eu? Apenas deixei meu café sobre o balcão, disse ao barman. Água tá ótimo, obrigada. E saí para fora. O estacionamento ainda estava quente do dia, cigarras zumbindo nas árvores. Encostei no Malibu, olhando para a capa de roupa no porta-malas. Aquele uniforme azul, pesado de medalhas e 2 estrelas, pendia silencioso lá dentro. Eu o tinha levado por hábito, não por intenção. Mas agora me perguntava se talvez o destino tivesse outros planos. Fiquei ali fora mais tempo do que pretendia, ouvindo as risadas escapando pelas portas abertas. Lá dentro, as pessoas tinham decidido como lidar com as palavras do meu pai, alguns aplaudiram, outros desviaram o olhar. A maioria ficou em silêncio. E o silêncio, às vezes, pesa mais que a ofensa. Mamãe costumava dizer: Laura, você não precisa entrar em todas as brigas. Mas as que escolher, lute limpo. Repassei isso na cabeça enquanto observava vagalumes piscando sobre a grama. Limpo. Não alto, não feio. Limpo. E ali, naquele estacionamento, percebi que eu não tinha ido ao casamento só pela tia June. No fundo, uma parte de mim ainda esperava que meu pai finalmente me visse. Ele não viu. Mas talvez fosse hora de todos os outros verem. Voltei para dentro depois de um tempo, tentando me misturar à parede. O DJ tinha mudado para George Strait, e casais dançavam a 2 passos no chão de linóleo. O ar cheirava a carne desfiada, salada de repolho e chá gelado suando nos copos de plástico. Ninguém olhou 2 vezes para mim. A maioria estava ocupada demais celebrando. Foi então que ouvi a voz de Denise, mais alta que a música. Ela estava em pé com um círculo de primos, rindo alto, a mão pousada no braço de Ashley. Esta é minha filha, Ashley, disse orgulhosa. Ela é fuzileira naval, estacionada em Quantico, nada menos. Os primos fizeram um oan-ian-a, olhos arregalados. Ashley se inclinou, balançando a taça de vinho entre as unhas pintadas. É verdade, disse com um sorriso. Quantico é praticamente o quartel-general. Eu cuido de coisa importante. Todo mundo lá me conhece. Fiquei quieta, bebendo minha água. A vida de farda tinha me ensinado quando falar e quando ficar em silêncio. Mas a verdade coçava no fundo da minha garganta. Eu conhecia o nome de Ashley. Ele tinha passado pela minha mesa na semana passada. Ela era cabo da infantaria, setor administrativo, e estava sinalizada por recibos de viagem falsificados. Nada que acabasse com a carreira, se ela assumisse e corrigisse. Mas sério bastante para exigir orientação. Não toquei no assunto. Não no casamento da mãe dela. Não com tantos olhos atentos. Mas o contraste me corroía, meu pai a exaltando como estrela brilhante, enquanto eu, na visão dele, não passava de uma bastarda. Aproximei-me mais, perto o suficiente para ouvir os detalhes. Denise continuava. Ela vai longe. Nem todo mundo consegue posto em Quantico. Mostra o talento que ela tem. Um dos primos, velho Bob de Charlottesville, deu um tapinha nas costas de Ashley. Muito bem, garota. Carregue o nome da família com orgulho. Ashley ergueu o queixo, absorvendo cada gota de atenção. Ah, eu vou. Vocês ainda vão me ver ganhando minhas listras. Talvez até escola de oficiais. A sala inteira vibrava em aprovação. Enquanto isso, eu estava ali, uma general de 2 estrelas, invisível no meu vestido azul marinho simples. Tia June veio se arrastando até mim, sussurrando. Laura, não ligue para eles. O pessoal não sabe nem metade. Os olhos dela, suaves e tristes, buscaram os meus. Eu só dei um sorriso curto. Está tudo bem, June. Mas por dentro, algo rachou. Eu não estava com ciúmes do orgulho de Ashley. Ela era jovem, ambiciosa, talvez imprudente, mas ainda assim era uma fuzileira. O que doía era a arrogância do meu pai, o jeito como ele a usava como um enfeite para me apagar. Mais tarde, na mesa do buffet, acabei ao lado de Ashley. Ela empilhava frango frito no prato, falando sem parar com uma amiga. Ela se virou, me notou, e disse. Ah, oi, você é a Laura, né? A primeira filha do meu pai.
Assenti. Isso mesmo. A amiga perguntou. Você também é dos Marines? Ashley deu um sorrisinho antes que eu pudesse responder. Nada, ela faz as próprias coisas. Depois piscou para mim como se compartilhássemos alguma piada secreta. Coloquei meu prato sobre a mesa, intocado. Algo assim, murmurei, e me afastei. De volta ao meu lugar, mexi mais um copo de café ruim. Minhas mãos estavam firmes, mas meu peito ardia. Pensei no memorando de aconselhamento sobre minha mesa com o nome de Ashley no topo. Pensei em como o corpo não se importa com orgulho familiar nem discursos de casamento. Ele se importa com verdade, disciplina, responsabilidade. E pensei em como meu pai a chamara de filha de verdade enquanto me descartava como menos que nada. Eu não culpava Ashley. Ela era jovem, presa no orgulho da mãe. Mas eu sabia que, cedo ou tarde, ela aprenderia o que o corpo de fuzileiros exige e não eram apresentações brilhantes em salões do Legion. Era o tipo de trabalho que te deixa exausta, firme e marcada. Eu não queria vingança contra ela. Nem contra meu pai. O que eu queria era que a verdade permanecesse. E às vezes, a única forma disso acontecer é colocá-la diante de todos, simples e clara. Naquela noite, enquanto dirigia de volta ao motel, os faróis cortando a Route 3, eu ficava revivendo a cena na cabeça. Denise se gabando, meu pai sorrindo orgulhoso, Ashley absorvendo tudo. E via o porta-fardas no porta-malas, com as 2 estrelas brilhando no colarinho. Eu tinha escolhido não usar. Tinha escolhido o silêncio. Mas o silêncio, percebi, tem um preço. O estacionamento estava quase vazio quando saí novamente. 2 veteranos apoiados no capô de um Dodge fumavam e trocavam histórias, a risada deles flutuando pelo calor da noite da Virgínia. O ar estava espesso com cheiro de madressilva e um leve azedo de cerveja derramada. Passei por eles, acenei com a cabeça e fui até meu Chevy Malibu. Encostei no porta-malas, encarando a silhueta escura das árvores além do terreno. Ainda dava para ouvir a batida abafada da música dentro do salão, alguém tinha colocado Amarillo by Morning. A voz do meu pai ecoou na minha cabeça, mais alta que o baixo. Ela não passa de uma bastarda. Abri o porta-malas. O porta-fardas estava ali, estendido, o zíper brilhando na luz fraca. Eu não tinha planejado usar o uniforme naquele dia. Mas agora ele parecia esperar por mim. Paciente. E pesado ponto passei a mão pelo porta-fardas e juro que consegui sentir o peso de cada milha, cada ano, cada sepultura que eu havia saudado. Tirei o celular do bolso, o polegar pairando sobre os contatos. Um nome me encarava de volta. MG Samuel Ortiz Head. Eu havia servido com Ortiz 20 anos atrás, em Okinawa, e mesmo aposentado ele ainda tinha aquele jeito de me lembrar do que importava. Apertei ligar. Ele atendeu no segundo toque. General, disse ele, a voz rouca, mas calorosa. Não esperava ouvir da senhora tão tarde. Suspirei, me encostando no carro. Sam, estou no casamento do meu pai. Ele ficou na frente de todo mundo e me chamou de bastarda. Depois apresentou a Ashley como a filha de verdade. O silêncio se esticou por um instante. Então Ortiz deu uma risadinha seca como poeira. Ele continuou o mesmo velho Hal, né? Pior, murmurei. O que a senhora tá pensando, mãe? Ortiz perguntou. Olhei para o porta-fardas. Tenho meu uniforme azul de gala no porta-malas. 2 estrelas, medalhas, tudo. Parte de mim quer voltar lá dentro usando ele. Parte de mim acha que isso é mesquinho. A voz de Ortiz se firmou. A senhora ganhou esse uniforme, mãe. Cada ponto de costura. Usá-lo não é mesquinho. É a verdade. Não diga muito. Não levante a voz. Só seja quem a senhora é. Isso já é mais que suficiente. Fechei os olhos, respirando o ar úmido da noite. Eu não quero humilhar ninguém. Então não humilhe, respondeu Ortiz, simples. Mas também não deixe uma mentira ficar de pé. Seu velho pode gritar. Sua madrasta pode se exibir. Mas o uniforme que a senhora conquistou, ninguém tira. Deixe que vejam. Deixe que saibam.
Ficamos um tempo em silêncio, só o zumbido das cigarras preenchendo o espaço. Por fim, Ortiz disse: "O que a senhora decidir, mãe, eu sei que vai ser limpo." Limpo, repeti, lembrando das palavras da minha mãe. Obrigada, Sam. Depois que desliguei, fiquei ali parada por muito tempo ouvindo a noite. Um apito de trem ecoou distante, baixo e triste. Abri o zíper do porta-fardas. O cheiro de lã e goma me atingiu como a própria memória. Peça por peça, vesti o uniforme. Camisa engomada, colarinho firme. Medalhas alinhadas em fileiras precisas. 2 estrelas prateadas brilhando nos ombros. Vesti o casaco, abotoei devagar, calcei os sapatos polidos que refletiam as luzes do estacionamento. Por último, me olhei no retrovisor. A mulher que encarava de volta não era apenas Laura de Little, filha da Meg, rejeitada por Hal. Era Major General Whittaker, United States Marine Corps. Endireitei os ombros, ajustei a cobertura e sussurrei: "Você não veio aqui para ganhar uma cena. Veio para ficar na verdade." Fechei o porta-malas e caminhei de volta para o salão, cada passo firme, constante, limpo. O salão ainda estava cheio quando empurrei a porta. Uma lufada de ar-condicionado me atingiu, junto com o som de um fiddle tocando alto nas caixas do DJ. As pessoas riam, brindavam, cortavam o bolo. Mas quando atravessei o batente, o som não apenas diminuiu, ele morreu. Caminhei com passos firmes, os saltos batendo no linóleo, meu uniforme azul brilhando sob as luzes fluorescentes. As 2 estrelas prateadas chamaram cada par de olhos para mim. Dava para ouvir um alfinete caindo. Um primo murmurou: "Meu Deus!" Outro sussurrou: "São 2 estrelas, né?" Cadeiras rangeram enquanto todos se viravam para me acompanhar com o olhar. Meu pai congelou perto da mesa principal. O braço de Denise se entrelaçou ao dele. O sorriso dele vacilou, depois se endureceu em algo mais frio. Ashley estava no meio de uma risada quando me viu. A princípio, seus olhos notaram as medalhas, as fitas, o corte impecável do casaco. Depois, seu olhar subiu, e ela viu meu rosto. A cor desapareceu do dela. Ela recuou um passo, a mão tremendo contra a taça de vinho. "Meu Deus", gaguejou, a voz falhando, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Ela é minha general." As palavras pairaram no ar como o toque de um sino. Eu não levantei a voz. Não precisava. Caminhei até a frente, cada passo medido. Quando cheguei à mesa principal, me virei para encarar a plateia. "Vim hoje desejar ao meu pai uma boa vida", disse, a voz calma e firme. "Não vim por discursos e não vim por insultos. Sou quem sou e lutei para ser isso." Ninguém respirou. O DJ havia parado a música, até a máquina de gelo parecia ter silenciado. Virei-me ligeiramente para Ashley, que permanecia imóvel, as bochechas ainda pálidas. "Ashley vai cuidar de qualquer assunto do corpo de fuzileiros no escritório. Não aqui." Os lábios dela se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas acenou com a cabeça, rápido e brusco. Então, levantei meu copo de água. As coisas certas quando podemos fazê-las. Bebi lentamente, coloquei o copo de volta e esperei. Foi a tia June quem quebrou o silêncio. "Laura, querida", sussurrou, a voz embargada de lágrimas. Ela começou a bater palmas. Um por um, os outros se juntaram, hesitantes no início, depois mais alto. Veteranos do Vietnã no fundo se endireitaram nas cadeiras, saudando com precisão e orgulho. Uma mulher da igreja enxugava os olhos com um guardanapo. Até o barman, o garoto com colete e gravata borboleta, se ergueu um pouco mais atrás do balcão. Meu pai não bateu palmas. Ele apenas ficou ali, maxilar tenso, olhos semicerrados. Denise forçou um sorriso que parecia mais uma careta. Mas não importava. A verdade estava diante de todos, clara, e não havia como voltar atrás. Não fiquei ali. Não estava ali para me vangloriar. Afastei-me da mesa principal, caminhei pelo salão enquanto os aplausos cresciam e segui para a saída. Cada aperto de mão, cada aceno, cada sussurro de obrigada, general, era mais que suficiente. Lá fora, as cigarras ainda zumbiam,
a noite ainda carregava o calor do verão. Respirei fundo, soltei devagar e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me limpa. O aplauso se apagava enquanto eu respirava o ar noturno. A música lá dentro voltou a tocar, alguém tentando costurar a noite de volta. Atravessei o estacionamento, as cigarras zumbindo mais alto que o fiddle, e me encostei no meu Malibu. Meu peito estava apertado, mas não de vergonha, de alívio. Não saí dirigindo imediatamente. As pessoas começaram a sair aos poucos, como se precisassem de ar depois do que tinham acabado de presenciar. Um veterano do Vietnã, de boné, aproximou-se do portão, rígido pelas velhas feridas. Estendeu a mão. Orgulho de você, Mae, disse, a voz áspera, mas firme. Precisávamos de alguém como a senhora naquela época. Apertei sua mão com firmeza. Obrigada, e obrigada pelo seu serviço. Outra convidada, uma mulher que eu lembrava vagamente dos almoços comunitários da igreja, segurou minha mão entre as dela. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, Laura. Os olhos dela se encheram de lágrimas e, antes que eu pudesse responder, ela voltou para dentro. Ashley saiu em seguida. Hesitou por muito tempo, mexendo com a bolsa antes de caminhar até mim. A voz dela estava pequena, nada parecida com o tom audacioso que tinha lá dentro. Eu não sabia. Quer dizer, eu não tinha percebido. Estudei o rosto dela. Ela era apenas uma garota. Sério? 26 anos. Muito blues, o vinho ainda no hálito. Você não precisa saber de tudo ainda, disse, com voz firme. Mas precisa ser honesta. Vamos conversar em quântico. Traga seus recibos. Traga a verdade. Você ficará bem se for honesta. Ela engoliu em seco, assentiu e sussurrou. Sim, Mae. Depois se apressou e desapareceu na noite. Meu pai nunca saiu. Pelo menos, não imediatamente. Denise seguiu Ashley, lábios apertados, olhos faiscando. Não falou comigo, apenas passou, os sapatos batendo no asfalto. O estacionamento esvaziou até sobrar apenas eu e o zumbido dos postes de luz. Sentei-me no banco do motorista, uniforme ainda impecável, mãos descansando no volante. Meu celular vibrou com uma mensagem de voz do meu pai. Não ouvi na hora. A voz dele estava instável. Laura, eu fui longe demais. Não deveria ter dito aquilo. Não sei como consertar. Ele desligou sem se despedir. Na manhã seguinte, de volta a Quântico, sentei-me atrás da minha mesa com uma pilha de arquivos. O memorando de Ashley estava ali, esperando exatamente onde eu o havia deixado. Peguei-o, li linha por linha, e assinei conforme o regulamento. Sem crueldade, sem favoritismo, apenas a verdade. Isso é o que o corpo exige. A notícia do casamento se espalhou rápido. Os fuzileiros conversam, mas eu não alimentei a história. Apareci para trabalhar, como sempre, em inspeções, reuniões, jovens oficiais tropeçando em suas primeiras apresentações. Mantive o ritmo constante, porque isso é liderança, consistência, não espetáculo. Naquele fim de semana, fui ao cemitério onde minha mãe estava enterrada. A grama parada, bandeirinhas tremulando entre fileiras de pedras. Fiquei ali sob o sol da manhã, mãos entrelaçadas atrás das costas, e disse suavemente: Está feito, mamãe. Ele disse o que tinha a dizer, e eu disse o meu, mas disse limpo. O vento soprou, trazendo o leve perfume de madressilva. Fiquei até o sol estar alto, depois voltei para casa, janelas abertas, rádio baixo. Meses se passaram, e a vida retomou seu ritmo familiar. Reuniões matinais em Quântico, longas noites com pilhas de papel maiores que minha caneca de café. Ninguém mencionava mais o casamento, embora eu ainda sentisse como a história tinha se espalhado. Fuzileiros são uma rede silenciosa, a notícia corre mais rápido pelas filas da cantina e pelas áreas de descanso do que por e-mail. No trabalho, porém, me tratavam como antes. Bom dia, Mae. Saudações firmes, respeito constante, construído ao longo de anos, não por manchetes. Depois veio a cerimônia de troca de comando. Um dos nossos regimentos de treinamento estava mudando de liderança, e como comandante da base, era meu trabalho presidir.
O dia estava fresco, bandeiras batendo na brisa, metais polidos refletindo o sol. Famílias ocupavam cadeiras dobráveis no deck da parada, câmeras prontas, crianças inquietas em seus melhores trajes de domingo. A banda dos fuzileiros tocava afiada e precisa, as notas atravessando o campo. Fiquei no púlpito, uniforme impecável, fitas alinhadas como um registro dos anos vividos intensamente. Falei as palavras de sempre, limpas e simples, reconhecimento do comandante que se despedia, boas-vindas ao que chegava. Nada de floreios, apenas a verdade. Fuzileiros não precisam de discursos, precisam de firmeza. Após a cerimônia, desci para cumprimentar as famílias. Formou-se uma fila de apertos de mão, fotos, agradecimentos educados. E ali, lá no fundo, eu ouvi. Meu pai, blazer grande demais, gravata torta, cabelo bagunçado, mais magro do que eu lembrava. Ele não trouxe Denise. Não trouxe Ashley. Ele estava sozinho, mãos enfiadas nos bolsos, esperando sua vez como qualquer outro convidado. Quando chegou até mim, não sorriu maliciosamente, não estufou o peito. Não fez nenhuma piada para disfarçar o nervosismo. Ele apenas estendeu a mão e disse, alto o suficiente para os que estavam por perto ouvirem. Minha filha, General Laura Whittaker. Não bastarda, não nada. Minha filha. As palavras eram simples, quase desajeitadas, mas eram reais, e se instalaram em algum lugar profundo, mais pesadas do que qualquer insulto que ele já havia proferido. Tia June estava ali também, lágrimas nos olhos. Ela nos abraçou, sussurrando. Finalmente, hein? Sobre o tempo, não? Eu não chorei. Não fiz cena. Apenas assenti. Apertei a mão dele e disse. Obrigada. Então ele se afastou, deixando a próxima família passar. Sem final de livro de reconciliação, sem abraço caloroso, apenas uma pequena e firme correção dita em público. E isso foi suficiente. Naquela noite, dirigi para casa com os vidros abaixados, o IAN 95 zumbindo sob meus pneus. Um copo do Atia Burger chacoalhava no console, o gosto do chá doce ainda na boca. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti algo parecido com paz. Aqui está o que aprendi. Sangue não é sobre quem grita mais alto em um brinde de casamento. Sangue é sobre quem aparece, mesmo atrasado, mesmo desajeitado, mas honesto. E dignidade, ela não precisa de plateia. Mas às vezes, uma plateia precisa ver a dignidade para lembrar dela quando chegar a sua vez. Se você chegou até aqui, talvez tenha carregado seus próprios insultos, palavras destinadas a te reduzir a nada. Não deixe que elas grudem. Fique firme na sua verdade, limpo e constante. E se esta história te tocou, compartilhe. Passe adiante, porque alguém aí fora precisa saber que não está sozinho, que vale mais do que a pior coisa que já disseram sobre ele. Obrigada por ficar comigo. Se quiser ouvir mais histórias assim, sobre a força silenciosa que carregamos e os confrontos que a vida nos traz, espero que você se inscreva ou compartilhe com alguém que precise disso hoje.